Feministas ajudam homem a escapar do recrutamento russo. Desde o anúncio de Moscou da mobilização parcial para reforçar as tropas na Ucrânia, um grupo feminista russo tem ajudado centenas de homens a fugir do país. Sua força foi subestimada pelo Kremlin e até pela oposição. De carro ou bicicleta, muito trânsito da fronteira russo-georgiana após anúncio de mobilização parcial militar na Rússia. 2 dias que sucede o anúncio de Moscou de uma mobilização militar em 21 de setembro, Lilia Vezvartova mal consegue dormir. Vários amigos conhecidos a abordavam para que ajudasse objetores a deixarem a Rússia. Vezvartova vive na capital armênia Yerevan e é coordenadora do grupo Resistência Feminista Antiguerra Faz na sigla russo. O presidente russo Vladimir Putin comunicou recentemente que mais de 222 mil já foram alistados como parte da mobilização parcial, como a convocação militar chamada oficialmente na Rússia, mas ela também provocou um grande êxito. De acordo com o jornal independente russo Novaya Gazeta Europe, desde que a mobilização foi anunciada, mais de 260 mil homens deixaram o país para evitar o recrutamento, e de repente o grupo feminista Faz se viu confrontado com as novas tarefas. Forneceremos conselhos, compramos passagem, organizamos ônibus e viabilizamos acomodações, contou Vezvatova, a DW. A maioria dos homens que partiu entre 21 e 26 de setembro, segundo ela, várias centenas de ativistas da FAS na Rússia e no exterior estiveram envolvidos no trabalho. Ela calcula que ajudou diretamente 60 homens a escaparem da Rússia. Prioridade a indivíduos sob alto risco. A ativista da FAS, Lorja Nordic, teve uma experiência semelhante. Ela afirma que a maioria dos que queriam deixar o país conseguiu, porém outros estariam se preparando para fazer o mesmo. Fui contactada por dezenas de homens que queriam escapar do recrutamento para o exército russo ou ajudar parentes. Eu os informei sobre seus direitos humanos e os coloquei em contato com ativistas que poderiam organizar uma viagem. Comprei passagem de avião, organizei caronas e moradias temporárias. Vezvatova explica que os primeiros que precisavam ser retirados da Rússia eram os transgênero ou quem fora preso durante os protestos, pois eram os mais ameaçados pelo Kremlin. Havia perigo que as forças de segurança viessem buscá-los em suas casas com mandato de convocação militar. Ela relata que os ajudantes buscaram os homens sob alto risco na fronteira russo-georgiana e os colocaram em apartamentos alugados de ativista. Alguns brincavam que agora não tinham onde dormir, conta Vezvatova. Em sua opinião, as mulheres agora formam a base da sociedade civil russa para ser rápida em unir forças e fornecer ajuda efetiva. Filho de reservistas em frente ao centro de recrutamento da Sibéria, uma semana após a convocação militar. Ajuda jurídica, psicológica e material. O grupo FAS é a instituição mais relevante emergida do movimento feminista russo. De acordo com Natalia Kovilieva, a cientista política da Universidade de Tartu, na Estônia, estipulou que no início deste ano havia cerca de 57 grupos feministas em cerca de 30 regiões na Rússia. Vários deles grupos que se uniram para formar a FAS em 25 de fevereiro, o dia após o início da invasão russa na Ucrânia. Atualmente, segundo Kovilieva, o movimento está ativo em 6 cidades da Rússia e no exterior. No aplicativo de mensagem Telegram, o grupo FAS conta atualmente com mais de 40 mil seguidores. Seus membros organizaram um protesto contra a guerra, vestem roupas pretas nas ruas, disparam memes anti-guerras nas redes sociais, escrevem não à guerra em cédulas de dinheiro e publicam um jornal chamado Zenskaya Pravda, Verdade das Mulheres. Zenskaya Pravda é um jornal independente e anti-guerra que não tem vergonha de ser impresso e mostrado para as nossas mães e avós. Diz apresentador no Twitter, o jornal pode ser baixado.
As ativistas da FAZ também realizam ações como a Mariupol 5.000 em alusão à estimativa de 5.000 mortos na cidade portuária do sudeste das Ucrânia. As ativistas colocaram centenas de lápides no pátio de casas na Rússia para homenagear as vítimas de Mariupol. As feministas têm prestado assistência jurídica, psicológica e material a fugitivos, ajudando-os a se amandarem e cuidando dos ativistas que estão fisicamente esgotados, relata Kovalyeva. Força política feminista a ser considerada. O movimento possui uma estrutura organizacional horizontal e ativistas podem formar sua própria federação em qualquer cidade. Isso torna a FAZ mais adaptável e permite novas táticas e estratégias, explica Kovalyeva. A Hidra tem várias cabeças, corta uma, nasce 10 novas. Ela acha que a FAZ também se destacar em outras iniciativas por suas formas criativas de protestos. As feministas abordam o público num formato que ele pode entender e abordam a guerra e suas consequências de uma linguagem que grande parte da população entende. No entanto, a atitude em relação às feministas na Rússia sempre foi bastante negativa, admite a pesquisadora. Poucos percebem o que ela realmente defende. É difícil dizer até que ponto as atitudes mudam. Mas as feministas encontraram um terreno comum com grandes setores da população, afirmou Kovalyeva. Em sua opinião, a FAZ tornou-se uma força política tangível que se opõe à guerra, ao patriarcado, ao autoritarismo e ao militarismo. Enquanto o regime de Putin esmagou outras forças da oposição, ninguém levou as feministas a sério, incluindo os políticos da oposição, analisa a pesquisadora. Dessa forma, as feministas conseguiram construir gradualmente uma rede. Mulheres acompanham os filhos e maridos ao centro de doutoramento no Daguestão após a mobilização parcial decretada por Putin. Foco no trabalho e de informação. Agora, no entanto, muitas ativistas feministas deixaram a Rússia porque já haviam cumprido penas de prisão após o protesto contra a guerra em fevereiro e queriam escapar da ameaça de novos encarceramentos contra Vezervatova. O próprio coordenadora da FAZ foi preso 2 vezes antes de se mudar para Yerevan em março, mas o exílio permitiu que as ativistas continuassem o trabalho com mais segurança. E uma vez que o número de notificação de convocação militar decaíram, elas passaram a se concentrar em informar os russos. Elas o exortam a não aceitar notificações e ficar longe dos escritórios de recrutamento. Mas a situação é difícil. Os papéis sociais do gênero masculino estão profundamente arraigados e algumas mães chegam a dizer que seus filhos que são covardes e desertores se não forem para a guerra, registra Lilia Vezervatova. Ela garante que, embora muitos homens e mulheres tenham uma visão negativa das feministas na sociedade, os insultos e as barreiras enfrentados no passado não estão em questão no momento. Quando as pessoas estão passando necessidade e fugindo da morte, não é certo lembrá-las de seu comportamento passado. Por trás de cada um dos homens que retiramos da Rússia estão mulheres, mães, esposas e irmãs, e crianças também. Autor Irina Shevtaeva.